Eu realmente fiquei até o fim desta sessão, senador pelo Amapá, Davi Alcolumbre, jovem senador, que representa, juntamente com Randolph e Capiberibe, o seu Estado. E defendi desde o primeiro momento que nós não suspendêssemos essa sessão hoje. E por isso parabenizo o presidente, o senador Eunício, pela decisão de ter mantido a sessão e de ter ficado até agora, há poucos minutos, assistindo a todos a um verdadeiro desabafo do Senado Federal, a uma catarse indispensável que esta casa pudesse fazer sobre o grave momento que nós estamos vivendo. Defendi ontem que o senador presidente desta casa convocasse as lideranças para que nós debatêssemos a gravíssima crise que nos encontramos e pudesse, entre nós pudéssemos discutir quais as saídas para este momento. Por isso, assisti aqui pacientemente todos os que falaram com muita tranquilidade sobre a sua opinião a respeito da crise que nós estamos passando. A senadora Simone Tebet, o senador Caiado, o senador Rigufe, senadora Cátia, senador Benedito, senador Randolph, agora nessa segunda fase da nossa sessão, em que cada um fala mais de 10 minutos, falando quase 20 minutos todos eles. E a importância desse momento para nós, porque não é possível que uma crise dessa esteja instalada no Senado Federal e o Senado faça de conta, senhores senadores, o Senado faça de conta que nada está acontecendo na nação. A senadora Simone, uma senadora por quem tenho muita admiração, com sua palavra sempre ponderada, disse aqui que se trata de uma crise grave, que acomete as instituições brasileiras, mas que, no entanto, é uma crise que a justiça tem que investigar. Eu queria dizer à nobre e querida senadora que isso é parcialmente verdade. Ela foi verdade até quando esta crise não se instalou no colo do presidente da República. Quando a crise se instala no colo da presidência da República, sob uma forte delação que paralisou este país, que chocou a nação, ela já não pode se reduzir a uma espera de investigação. Ela coloca em dúvida, em suspeita, aquela que tem que ser a autoridade máxima do país. E, a partir daí, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, tem que ter uma opinião sobre esta situação e apresentar soluções para o povo brasileiro que, perplexo, se encontra diante de uma grave crise econômica, tendo seus salários reduzidos, comidos pela inflação e, mais do que isso, pelo desemprego e pela recessão econômica que se abate sobre nós. Ora, diante desta situação, os partidos políticos não, as centrais sindicais, a Frente Brasil Popular, que reúne diversas entidades e partidos, a Frente Sem Medo, convocam uma manifestação para Brasília, uma manifestação que eu vou dizer a vocês, que bonita aquela manifestação. Mais de 50 mil pessoas nas ruas, dando a resposta esperada pelo povo brasileiro, que desde a semana passada, estas pessoas se manifestam, desde aquela tenebrosa quarta-feira, saindo às ruas espontaneamente. E agora, articuladas e organizadas, vêm a Brasília, respondendo o chamado para dizer: não aceitamos as reformas trabalhistas e da Previdência.
não reconhecemos que este governo tenha mais condições de impor ao Brasil reformas tão cruéis e perversas. Fora ao presidente Temer. Queremos que a saída dessa crise nos inclua o povo, ouça o povo nas decisões e convoquem as eleições diretas já. Foi isso que foi a manifestação. Mas eles sabiam que a manifestação não podia passar esta imagem e esse resultado para o Brasil. Por isso, trataram de providenciar 50, 40 pessoas infiltradas na manifestação para desestabilizá-la. E eu tenho áudios, nós todos temos gravações dos companheiros do movimento sindical pedindo a todos que não se deixassem envolver pelas provocações. Gravação do discurso da senadora Vanessa Graziotin, que diz: retirem as máscaras, nós aqui estamos sem máscaras. Os homens e mulheres que estão nessa manifestação são pais e mães de família. Eu própria, senador, quero dizer a Vossa Excelência que no golpe militar eu tinha 7 anos de idade. Meu pai era um sindicalista e foi preso naquele processo político. Vossa Excelência é muito jovem, não viveu esse momento. Mas eu vivi a minha adolescência, a minha juventude, sobre um regime autoritário de uma ditadura militar. E nós sabemos que provocadores sempre existiram. Eu participei muitas manifestações no movimento estudantil. Nunca havia visto uma provocação tão violenta e tão direta como a que foi feita hoje. Com uma polícia que, em vez de prender aqueles provocadores, jogava bombas também de artefatos que registram um tipo de tecnologia diferente. As movimentações que participei na minha juventude, as bombas eram de gás lacrimogêneo, não afetava de forma tão decisiva a saúde das pessoas. Eu vi as pessoas sem condição de respirarem, com gás de pimenta, e não posso me conformar com esse tipo de postura. Da mesma forma que eu e a senadora Vanessa Graziotin solicitamos à Casa a investigação daqueles provocadores, que a polícia de Brasília e a Polícia Federal possa identificar quem são os provocadores e puni-los devidamente. Nós nunca aceitamos nem promovemos a depredação do patrimônio público nacional, muito menos da cidade patrimônio da humanidade. Agora, nós não podemos aceitar que o roteiro preparado por aqueles que querem dizer que não há crise institucional no Brasil neste momento, que não há nada de importante acontecendo, que o que aconteceu foi uma pequena manifestação de baderneiros. Isto é uma mentira. Há muitos e muitos anos que não se apresenta uma manifestação tão forte e representativa da sociedade brasileira. E ela é feita ao lado de pesquisa de opinião que demonstra que 82% da população brasileira, e não apenas dos trabalhadores formais, não aceitam, não aprovam a reforma da Previdência, nem a reforma trabalhista. Então, meu caro senador, eu quis fazer essa fala e citei aqui a minha amiga, porque eu acho que é preciso que nessa conversa franca a gente possa desconstruir pensamentos mentirosos que se estabelecem aqui para justificar o injustificável. E a verdade é que nós vivemos uma gravíssima crise hoje. Há algum tempo que nós estamos em crise. Há 3 anos que nós enfrentamos uma crise política e econômica. Nós atravessamos um impeachment que nós dizíamos que seria desastroso para a nação, porque aprofundaria a crise econômica e política, e não deu outra. Infelizmente, é isso que nós estamos vendo. Mas
Mas eu não posso deixar de dizer que a imagem que está se tentando passar e que alguns senadores, não por ingenuidade, mas sim porque acreditam naqueles que aqui se pronunciam, representando um caminho que eles desejariam que fosse verdadeiro, possam aqui repetir que se tratou de uma manifestação de vândalos. Não é verdade. Se tratou de uma manifestação de milhares de pessoas que vieram de todos os cantos desse país para dizer não a estas reformas e demonstrar o seu posicionamento cívico, inclusive cívico, diante do momento extremamente difícil que o Brasil passa. E aí eu não posso deixar de falar aqui sobre o pronunciamento do senador Romero Jucá enquanto líder do governo. O senador Romero Jucá, e eu não costumo tratar de questões pessoais na minha vida pública, eu cito o senador Romero Jucá, que respeito muito e ele sempre me respeitou, senão pela condição de ser líder do governo. Líder que tem uma história de ser líder de diversos governos. E que não é por coincidência, certamente é pelas qualidades no exercício dessas lideranças. Quero reconhecer. E nestas suas qualidades, eu destaco duas. A primeira qualidade é de tratorar as decisões no Congresso Nacional. Dar velocidade a estas decisões, velocidades acima daquilo que é esperado ou possível pelo regimento das casas. É essa a fama do líder do governo. O líder do governo é muito competente em manobrar roteiros e narrativas que distorçam a realidade, como fez hoje aqui com muita competência. Reconheço. Eu quero tratar do assunto que está aqui sendo tratado de forma absurda, que é o que aconteceu ontem, naquela discussão. Eu sei, e Vossa Excelência também, que às maiorias é dado o dever de condução do diálogo e de condução da paz. Só as maiorias podem fazer isto. Portanto, aqueles que tanto alto se intitulam majoritários deveriam ter esta como obrigação primeira. O que foi que nós assistimos em meio a esta crise? Na semana anterior, o líder do governo espalhava nesta casa alto e bom som que votaria a reforma da Previdência, quisessem ou não quisessem, até o dia 30 de maio. Foi dito amplamente, saiu na imprensa. Durante a crise que nós vivemos, e ela existiu, não adianta criarem esse conto da carochinha, até porque Carolina, que não vê a vida passar na janela, não pode ser citada porque Chico Buarque, o seu autor, não concorda com essas ideias golpistas. Portanto, diz o relator da reforma trabalhista, no dia 18 de maio, em seu Twitter, às 12h52, amigos, senador Ricardo Ferraço, diante da gravidade do momento que vive o país, o bom senso determina que é necessário priorizar a solução da crise institucional para depois darmos desdobramento ao debate relacionado à reforma trabalhista. Portanto, na condição de relator do projeto. Portanto, não sou eu que estou dizendo, foi o senador relator do projeto quem disse. Anuncio que o calendário de discussões está suspenso. Esta mesma posição foi comunicada ao principal líder trabalhista deste plenário, que é o senador Paulo Paim.
sindicalista histórico, e que é um homem que, nos seus mandatos longos, já de muitos anos no parlamento, trata dessas duas questões. Foi afirmado pelo relator, foi confirmado pelo relator. Portanto, a oposição tinha o direito de ter a expectativa que nós, com tudo isso, com todo esse roteiro que falei aqui, que nós teríamos um outro direcionamento para a reforma trabalhista, que haveria um período em que nós pudéssemos definir um novo calendário. Com esta posição, fomos àquela reunião, propusemos o diálogo, insistimos no diálogo para que nós suspendêssemos a leitura do relatório. Porque todos falam aqui, a leitura do relatório é uma bobagem. Não é uma bobagem. A leitura do relatório, Vossa Excelência sabe, ela inicia o processo de transcurso da matéria na casa. E, ao fazer isto, se inicia objetivamente a possibilidade de votação do projeto. Tanto é que o calendário, construído numa sessão que terminou com muita dificuldade, onde não foi possível ler o relatório, mas a tentativa, a decisão do senador líder do governo era tratorar desde o início, era manter o seu calendário intacto, e provavelmente é ainda. Então não me venha com essa história aqui, de que todo mundo tirando de bonzinho, de bom senso, preparado para, no silêncio, tratorar no rolo compressor a oposição que resistia e que negociou e recebeu sinalização de que não seria assim o comportamento do governo. E aí agora chega todo mundo aqui de bonzinho para dizer que não, o líder do governo veio inclusive aqui fazer uma ligação inaceitável. Que aquela manifestação e aquela resistência durante a reunião de ontem se juntava às condenáveis manifestações agressivas hoje na esplanada do Ministério. Não aceitamos isso. E ainda vem aqui, primeiro discutir, lavar roupa suja do PMDB. Muito respeito com o PMDB, um grande partido, deu grande contribuição ao país, foi o partido da construção da Constituinte, que hoje quer destruir, sob seu comando, quer destruir tudo que Ulisses Guimarães, o grande presidente do PMDB, construiu. A Constituinte Cidadã, que está sendo destruída por obra deste partido, sob o comando do líder do governo, vem aqui e diz, desafio a oposição para debater. Para debater o quê? Desafio qual? Nós estamos debatendo essa matéria desde que ela chegou na casa. Quem nunca apareceu aqui foi o líder do governo. Quem nunca participou do debate foi o líder do governo, porque ele quer participar do debate, não do mérito. Ele quer participar do debate apenas na hora que o processo já está deflagrado para a votação da matéria. E quer aparecer na TV Senado e nos meios de comunicação que nos acompanham como um santo que conduz isso aqui na mais perfeita paz. Eu quero ler para Vossa Excelência, já estou terminando, um pequeno que me lembra, quando ouço o discurso do senador líder do governo, um verso que aprendi ainda nos meus tempos de estudante, de um grande poeta, Bertolt Brecht, que diz o seguinte: do rio que tudo arrasta, disse que é violento, mas ninguém diz violenta as margens que o comprimem. É isso que nós estamos vivendo. Uma tentativa violenta da liderança do governo de usar a sua maioria como rolo compressor, passando pela vontade popular, que se manifestou nas ruas, que se manifesta nas redes sociais,
No momento em que nós resistíamos a essas reformas, era verdade, mas em que era possível admitir-se, pelo menos, o debate no mesmo calendário que estava posto. Não é o que nós temos hoje. Nós temos hoje uma crise institucional que exige uma mudança de postura, que exige que outras questões sejam debatidas. E não adianta ficar fingindo que não estão vendo o rei nu passando na rua. O rei está nu. O rei está nu, exposto ao povo que reprova a sua conduta. Eu nem vou falar o que o senador Randolph já falou do discurso pretensioso, absolutamente pretensioso, bobo e cafona do ministro do gabinete do presidente Moreira Franco, ao citar o grande filósofo grego Plutarco e tentar desmerecer o Senado Federal. E é uma coisa tão medíocre, porque um ministro que está servindo ao presidente diz no teto da matéria que ninguém discute a sucessão e ele não faz outra coisa na matéria senão discutir a sucessão. E concluir que o Senado não pode participar da sucessão indireta, porque, na verdade, só quem pode participar é a Câmara e, na verdade, só quem pode ser eleito na cabeça dele é o seu genro. Que coisa feia, ministro. Que coisa feia. O senhor não sabe a quem serve, a que senhor serve. Está agarrado na perna do presidente Temer para manter seu carguinho, mas já pensando no futuro, da possibilidade do seu genro entrar na presidência da República. Que coisa vergonhosa! É por isso que Brizola o chamava de gato angorá, porque certamente não tinha outra função a não ser uma função decorativa, certamente, naquele tempo, de um gato angorá. Mas o pior é que agora ele se pretende um pouco mais. Eu quero finalizar para dizer que o grande momento, senador Randolph, a verdade que não é possível esconder é que o povo brasileiro quer as diretas. E é preciso dizer mais tranquilamente, eu não consigo entender o raciocínio que o mercado não aguenta direta já. Em todo lugar do mundo aguenta. Só no Brasil é que não pode aguentar quando o povo entra. Dito aqui pelo senador Caiado, que eu, aliás, achei um pronunciamento muito bem posto, e tenho grandes divergências do senador Caiado, mas ele tem razão. Aliás, usou o mesmo raciocínio, o mesmo exemplo que eu já usei de outras vezes aqui no Senado. Agora, no Reino Unido, as eleições diretas foram convocadas 3 anos antes, foram adiantadas. E não há quebra no mercado. E não há quebra no mercado porque as instituições são fortes e a democracia é forte. Na Espanha, o regime também parlamentarista, diversas eleições foram convocadas na crise da Espanha. Isso não desautorizou a democracia daquele país. E havia uma crise econômica, e havia uma crise política. E a saída tentada na democracia é sempre essa: renovar o poder, experimentar as ideias, fazer com que o povo decida. O povo é que é o fator essencial da representação democrática. O governo no Reino Unido não desejava aquele resultado que saiu no plebiscito vitorioso. E caiu o gabinete e se constituiu outro gabinete que representa a vitória que foi dada nas urnas daquele plebiscito. E ainda assim, para tomar as decisões seguintes, este gabinete adianta por 3 anos as eleições daquele país. O Brasil precisa dessa forma se comportar. Em vez de se agarrar ao poder a cada crise, os dirigentes políticos nacionais precisam entender que as crises exigem soluções e que a solução só pode ser dada completamente quando ela ouve a opinião do povo
e não como está se fazendo no Brasil, querendo manter-se um governo e um presidente da República que está moribundo no exercício do poder, que não tem mais legitimidade nem legalidade para continuar no poder, nem tem a credibilidade para se dirigir ao povo e quer impor a pior agenda social que o povo brasileiro já enfrentou com alguém que não tem mais legitimidade para dirigir a nação. É o suprassumo do raciocínio autoritário de um país que se acostumou a, entre golpes e golpes, manter o pensamento autoritário. E é por isso que nós temos, e eu quero convocar a todos, estabelecer esse debate cada vez mais. Quero convidar o senador Caiado, a senadora Simone, o senador Rigufe, que passa a ser o nosso Dante de Oliveira nesse momento, com a sua PEC das diretas, para que nós possamos constituir um comitê das diretas no Senado Federal. Nesse comitê das diretas, nós vamos discutir a aprovação da PEC, vamos determinar todo a sua trajetória no Senado, para que ela seja o mais rápido possível. Vamos discutir com as lideranças, vamos acordar com a Câmara dos Deputados, vamos fazer andar o desejo do povo brasileiro para rapidamente tirar o país da crise institucional e rediscutir um programa mínimo de reconstrução nacional, um programa que volte a criar a unidade da nação brasileira, que não passe pela cultura e a política do ódio. Portanto, meu caro presidente, eu quero lhe agradecer a paciência de estar até aqui a essa hora conosco, mas dizer que essa sessão foi indispensável à democracia do nosso país. Foi indispensável que nós tratássemos da questão da crise política como tratamos hoje, da forma que tratamos, com responsabilidade, com cada um colocando a sua opinião, com um debate que se inicia e deve ser aprofundado e que nós esperamos que o governo não queira, com a arrogância que foi aqui hoje demonstrada, passar por cima de tudo e impor à nação brasileira, a aprovação destas reformas. Façam uma pesquisa. Eu desafio ao líder que faça pesquisa, consulte ao povo brasileiro se deseja a aprovação dessas reformas. Ele sabe que não, porque ele mesmo disse, lá no início dessa crise, que ninguém se elege, nesse momento, presidente da República com essa pauta. Mas se elege sim, como disse Caiado aqui, se tiver responsabilidade para debater com o povo a profundidade da crise e apresentar com seriedade soluções. É isso que o povo brasileiro deseja e é isto, portanto, que este Senado, já que o Palácio do Planalto não tem condições de conduzir mais esse processo, que o povo brasileiro exige que o Senado faça. A renúncia é o caminho que o presidente da República tem para, efetivamente, demonstrar um mínimo de patriotismo e de compaixão do povo brasileiro. Muito obrigado.